Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula semanal de todos os domingos aqui no meu canal de YouTube às 20 horas, para você descobrir o que está por trás da sua falta de energia e como você retomar o controle da sua vida. Olha, o tema da nossa aula de hoje é nada mais, nada menos de que o seu corpo pede socorro. Olha só, tá? Será que o seu corpo pede socorro? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje e eu estou falando especificamente nessas aulas dominicais, todas às 20 horas. Estou falando especificamente para profissionais da saúde e gestores, aqueles que realmente estão esgotados, que têm uma necessidade de se reconectar com a sua essência, está sentindo que está faltando algo na vida deles. E eu não estou falando para aqueles profissionais da saúde ou gestores que estão felizes com o seu estilo de vida, não tem problema de pressão, não tem estresse e tem tempo para autocuidado e para a família, certo? Para eles, então, provavelmente não. Mas para aqueles que precisam, sim. Olha, eu sou Walter Assis e eu ajudo profissionais da saúde e gestores a encontrar mais energia, mais significado na sua vida, para encontrar o equilíbrio pessoal e profissional. E eu quero contar rapidamente aqui para vocês como é que surgiram essas aulas, né? Eu trabalhei, sou auto-executivo, fui, né, auto-executivo estressado, mais de 30 anos em indústria farmacêutica, trabalhando na área de desenvolvimento humano, executivo na área de desenvolvimento humano. E eu tive dois sustos com a minha própria saúde. O primeiro foi com a úlcera de córnea e o segundo foi um derrame no braço. Esse segundo susto, eu me internei realmente para saber o que estava passando comigo e me tratar com terapias integrativas, com terapias orientais. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi nesse período que eu descobri que o meu problema era mais grave, que ele não era uns fatores físicos, uma doença passageira, que ele adivinha de um alto estresse e uma pressão muito grande que eu sofria. E aí, então, essa alerta funcionou comigo, que eu mergulhei fundo em vários treinamentos para descobrir o que poderia ser feito, e eu descobri o poder que tem você conseguir recuperar a sua energia nas quatro inteligências importantes da vida, na física, mental, emocional e espiritual, que fornece energia para a quinta inteligência, que é da prosperidade financeira, tá? A prosperidade financeira consome energia, enquanto que as outras quatro geram energia, tá? Tá fazendo sentido para você isso? Não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso. Muito bem. O que que aconteceu então? A partir daí eu montei para mim um projeto da minha vida, que eu chamei de mapa da vida. Eu coloquei lá objetivos e metas, o que que eu ia fazer em termos de mudanças nos meus hábitos, na minha rotina diária, para poder aplicar microações na área física, mental, emocional e espiritual, para poder gerar essa energia para mim. E olha, e isso foi tão importante que foi a base da minha sobrevivência de 30 anos no mundo corporativo e multinacionais farmacêuticas. E eu ensinei para as minhas filhas, para meus familiares, e levei isso para os programas de qualidade dentro das farmacêuticas, onde eu trabalhei ajudando aí dezenas de pessoas. Muitas pessoas também fora dessa empresa começaram a me pedir para ensinar isso. Mas eu comecei a resistir. Por muito tempo eu resisti porque isso iria tomar muito tempo meu, fazendo um trabalho de formiguinha, um a um, poderia comprometer a minha qualidade de vida outra vez. Só que aí aconteceu um fato. Uma senhora, mãe de família, pediatra, e estava passando por uma crise familiar. Ela me pediu e eu resolvi atendê-la porque ela pediu para ela, para o esposo e para as duas filhas. E eu fiz um diagnóstico do momento da vida atual deles. Eu mostrei lá os pontos críticos que necessitavam de melhoria e eu capacitei eles nessas quatro inteligências: física, mental, emocional e espiritual. Olha, e isso foi tão fantástico o resultado, que quando ela voltou para me agradecer, ela disse o seguinte: olha, Walter, você não só
me ajudou a salvar meu casamento, porque nós encontramos tempo um para o outro, eu e meu marido, nós encontramos tempo para nossas filhas, e eu te conto que até há pouco tempo tivemos um jantar onde toda a família estava reunida e felizes como eu não via há muito tempo. Ela me falou isso. E isso realmente me impactou. Eu falei, que incrível isso. Eu preciso ajudar mais pessoas. Mas aí então eu pensei, eu vou ajudar um grupo de pessoas. Eu posso ajudar um grupo de pessoas através de treinamentos em lives, né? Online. E eu comecei a escolher a dedo algumas pessoas que se interessam por isso, por duas razões. Primeiro, eu quero considerar minha capacidade de entrega com qualidade para que as pessoas possam obter o resultado que elas precisam na vida delas. Segundo, eu quero aquelas pessoas que estejam comprometidas em mudar a sua própria vida e em seguir o meu método do mapa da vida próspera, tá? Então, se você quiser mais informações sobre isso, clica aí no link da bio. A minha bio é na mestrechico.walter no Instagram. Lá tem o Linktree. Você pode clicar e você ter mais informações sobre isso. Mas eu quero já, sem perca de tempo, ir direto ao ponto da nossa aula de hoje. Essa aula é sobre o seu corpo pede socorro? Olha que tema importante, tá? Pergunto a você: o seu corpo pede socorro? Diga aqui para mim, comente aqui para mim como que você está se sentindo neste momento, tá? A sua vida tem significado? Você sai de manhã cedo motivado para realizar o seu trabalho como profissional da saúde ou como responsável por um negócio que vai sustentar várias famílias daquelas colaboradores que trabalham contigo? Como é que está o seu ritmo? A sua vida realmente tem significado ou você está perdendo o brilho, né, da sua carreira? Comenta aqui para mim, tá bom? Então, eu quero comentar, te dar uma informação de antemão. Fica ligado comigo que no final eu vou dar aqui um plano, né? Eu vou dar dicas para você montar um plano para a sua vida. Vamos começar com um microprojeto do Mapa da Vida para você. Com algumas dicas essenciais para você aplicar diretamente a partir de hoje. Muito bem. Mas olha, presta atenção agora. Olha o que que eu estou dizendo. 62,62% dos gestores, dos empreendedores, eles estão sofrendo as consequências do autoestresse. Não sou eu que estou dizendo. São institutos como o Gallup, o instituto como o Instituto como o Gallup, o Instituto como o Fiocruz, Instituto como a Demografia Médica do Brasil. Por quê? Porque também os médicos, 60% dos médicos, eles estão, eles estão sofrendo sintomas de burnout. Olha que loucura. Não médicos, desculpa, profissionais da saúde em geral, não somente médicos, né? 60% dos profissionais da saúde estão sofrendo de burnout. E isso diz lá, a Fiocruz, diz os estudos recentes, né, da, da, da instituição lá ligada à USP, né, que é a Demografia Médica do Brasil. Muito bem? Olha, não para por aí, não para por aí. Profissionais da saúde, de cada quatro profissionais da saúde, segundo os estudos, estão dizendo de cada quatro eles já receberam diagnóstico de pressão demasiada. Eles estão sofrendo com alta pressão e realmente na iminência de um burnout. O estresse está muito alto. Eu quero perguntar para você: você quer ser o próximo? Você já está entre os 62,62% dos gestores, empreendedores que sofrem de alto estresse, você já se encontra entre os 60% dos profissionais da saúde que estão sofrendo as consequências de burnout? Essa é a minha pergunta para você, tá? Porque um em cada quatro
já está sofrendo. Você quer ser o próximo? Olha, 45% dos trabalhadores da saúde já buscaram apoio psicológico. Ainda bem, ainda bem que pelo menos eles buscaram apoio, buscaram algum recurso para poder manter o seu ritmo de vida, eu não diria sustentável, né? Mas menos penoso, né? Menos penoso. E você? Você tem tempo para pelo menos fazer um autocuidado? Essa é a minha pergunta hoje também para você. E olha, 19% dos profissionais da saúde chegaram a considerar abandonar a profissão. Por quê? Porque a carreira para eles se tornou um peso no ombro. A carreira perdeu aquele brilho, né? De quando a pessoa se formou, de quando ela iniciou. Eu estou falando de profissionais que já trabalharam 5, 10, 15, 20 anos, né, na carreira e estão sentindo o peso da carreira, tá? Então, essas pesquisas servem de, não é uma bandeira amarela, é uma bandeira vermelha de dizer assim, pode parar. Você acha que 62%, 60% de estressados entrando em processo de burnout, 60% já está em burnout, se isso é sustentável? Com certeza não é sustentável, com certeza não é. Por isso que eu venho insistindo minhas redes sociais, nas minhas lives, nas minhas aulas. Gente, vocês precisam parar, gestores, profissionais da saúde, parar e refletir o que é que eu quero fazer da minha vida daqui para frente. O que é que eu fiz da minha vida até agora e como eu quero viver o resto da minha vida, o resto dos meus dias. Eu estou desafiando todos vocês, em todas as aulas, para alertar para isso. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. Nas minhas buscas, nos meus processos de evolução pessoal, e busca para levar dentro das multinacionais treinamentos de qualidade de vida, eu cheguei à conclusão seguinte: a solução está na simplicidade e não na complexidade. Só que às vezes você não sabe, às vezes você que está aí correndo na correria, dia a dia estressado, você pensa assim: eu não posso parar porque eu não tenho tempo para fazer nada. Eu entendo, eu já estive no seu lugar. Eu já fui um alto executivo estressado. Eu quase perdi a minha vista direita. Eu tive um problema seríssimo no braço esquerdo. Então, eu te entendo e eu acompanhava a pressão dentro dos staff meetings, das reuniões, tá? Eu acompanhava o estilo de vida de cada um dos diretores, de cada um dos médicos, de cada enfermeira que trabalhava comigo dentro dessas multinacionais, práticos, né, de equipamentos. Eu conheço o ritmo. Mas eu consegui levar alguns programas, algumas dicas essenciais para eles colocar em prática. São micro hábitos que não tomam muito tempo na sua rotina e vão fazer toda a diferença com o passar do tempo. Olha, os sintomas mais visíveis, entre outros, porque eu sei que cada um tem, tem um impacto no seu corpo e na sua mente de maneira diferente. Mas os sintomas mais frequentes indicados por esses estudos do Instituto Gallup da Demografia Médica Brasileira, que é da USP, a Fiocruz diz o seguinte: pressão por longas jornadas. Isso todos nós já sabemos, né? A pressão de quem trabalha dentro de um hospital ou dentro de um instituto médico é muito grande. Eu sei disso. Tá. Então, outro fator, né, o mais frequente, índice elevado de esgotamento, obviamente, né, consequência do primeiro. Alta carga emocional. A alta carga emocional advém por duas razões. Primeiro, por excesso de trabalho que a pessoa às vezes
ela não se sente competente para dar conta de tudo aquilo que ela tem que dar conta. Isso é altamente estressante. Agora, segundo, mais estressante ainda é quando o chefe da equipe, o supervisor, né, supervisora, ele vem e ele descarrega uma pressão em cima do profissional, tá? O profissional já está pressionado e recebe uma carga de pressão e de cobrança muito grande. Então, você imagina para onde que vai o nível do estresse desse profissional, ok? Outro ponto, escassez de recursos. Muito importante. A falta de processos, a falta de ferramentas adequadas, equipamentos, né? No caso da médico, às vezes, da medicamento adequado, instrumentação adequada, tudo isso, né? Mas aí agora eu quero dizer assim, um fator que ele é mais grave de todos, mais grave de todos, que eu quero deixar bem registrado aqui nesta aula de hoje, é um ambiente de trabalho não humanizado, tá? O ambiente de trabalho não humanizado. Desculpa, isso pode ser impactante para alguns de vocês. Como assim que o meu ambiente de trabalho não é humanizado? Será que é? Quantas vezes você parou para pensar se o local que você trabalha, ele tem compromisso de responsabilidade social sustentável, né? Parece que nós estamos perdendo um pouco a questão da responsabilidade social, que virou uma moda, né? Recentemente, há uma década atrás, e agora parece que nós estamos nos esquecendo da responsabilidade social, nos esquecendo do clima do ambiente de trabalho. Até pouco tempo, a maioria dos institutos que eu conhecia, pelo menos, clínicas médicas, hospitais, tal, também tinha pesquisa de clima interno. O pessoal da gestão humana, né, departamento de recursos humanos, cuidavam do clima interno. Parece que isso está se perdendo, né? Pelo menos eu tenho percebido que a saúde mental no trabalho já não está sendo mais uma prioridade. Só que está saindo agora uma lei, e não é só para as empresas, né? É uma lei. As leis, às vezes, no Brasil demoram um pouco também para que elas sejam colocadas como obrigatórias. Mas não precisa esperar ser lei, ser obrigatório, para cuidar da saúde mental no trabalho, gente. Pô, senão, do que nós estamos falando? Eu estou falando daqueles que cuidam de saúde de centenas, milhares de pessoas, né? E que eles precisam também cuidar da sua própria saúde, né? Se eu estou falando para gestores que têm o seu negócio e o seu negócio precisa funcionar, precisa ser sustentável, também tem que cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, né? E isso é muito importante, ó. Por quê? Porque o bem-estar da categoria, o bem-estar dos profissionais da saúde impactam diretamente, têm consequências negativas diretamente na segurança dos pacientes, tá? Igualmente, numa microempresa, uma empresa aí entre 10, 15, 20 colaboradores, às vezes até 50, também a saúde dos colaboradores impactam diretamente na produtividade, tá? Isso é um fato, né? E o sintoma de estresse, e aí vem um ponto importante que eu quero abordar aqui hoje nessa aula com vocês. O sintoma de estresse e burnout, ele não começa grande, tá? Ele começa com microsinais. Quais são esses microsinais? Os microsinais que eu digo é que no ambiente médico hospitalar já se normatizou o sofrimento como parte do ofício. Igualmente, numa empresa de pequeno e médio porte já se normatizou a atividade penosa, tá?
Então, é fazer mais com menos. Na área hospitalar também. É fazer mais com menos. Olha, turnos dobrados na área hospitalar, com alto desgaste físico e pior, desgaste emocional, ok? Sono cortado, volta para casa, a mente não desliga, tá? Não tem como desligar. Durante o dia, a correria, pressão, toma pouca água, tá? Não cuida da comida, come às pressas, certo? Muitas vezes toma café demasiado ou com muito açúcar ou toma energéticos, né? Para poder se manter ligado. Alguns recorrem no pequeno intervalo que tem, em lugar de fazer um reset mental, que eu tenho várias dicas de 1 minuto, 2 minutos aqui no meu canal do YouTube explicando como fazer uma respiração, uma meditação curta de 1, 2 minutos, fazer um reset mental. A pessoa recorre ao celular, perde tempo com redes sociais, como uma válvula de escape, né? Então, presta atenção. Esses são alguns sintomas muito importantes de você observar. Ó, outra coisa, já se acostumou a dizer sim para tudo. No corre-corre sem direção, tudo é urgente, tudo virou urgente. Nem se consegue mais pensar em prioridade. Eu entendo as urgências, os prazos que as coisas têm que ser realizadas, né? Mas no ambiente de empresa existe como fazer o urgente versus importante, o impacto no negócio. No ambiente hospitalar, eu entendo realmente a correria, né? Eu sempre cito aqui um seriado que se passou lá em Pittsburgh, aonde eles documentaram um hospital de emergência médica. Eles gravaram 12 episódios, durante 12 horas, cada hora um episódio. Esse seriado se chama The Pitt, aonde mostra o chefe, o médico, o chefe da equipe, e toda a equipe com várias áreas, várias salas de atendimento nesse hospital de emergência, aonde que esse chefe de equipe tinha que comandar a sua equipe, sair de uma sala e entrar em outra, um ambiente muito estressante, porque as situações que ele tinha que enfrentar no dia a dia, e é muito importante que vocês até assistam esse The Pitch, eram coisas realmente incríveis de você ver o desafio que tinha. Parece que chegava um pior que o outro. Só que o reset mental que ele fazia, é o que eu ensino aqui nas minhas aulas, a cada hora, 55 minutos, ele parava por 5 ou 10 minutos. Ele tinha que fazer uma desconexão para fazer uma nova recuperação de energia fora daquele ambiente. Então, isso é muito importante. Agora, o que que acontece? Se não for feito isso, acaba trabalhando muito, vivendo pouco, a vida fica no automático, tá? Pouca convivência familiar e você nem se reconhece mais. O profissional da saúde, às vezes, nem se reconhece mais. Existe uma festa familiar e você está lá, e depois você vê a fotografia e você nem lembra daquele momento mais, nem lembra que você estava presente, porque você não estava presente naquele momento. Olha, eu disse aqui no início, esta é sua vida até agora. Você pode fazer um diagnóstico da sua vida atual e definir como você quer levar a sua vida daqui para frente para chegar num ponto B, sair do ponto A para chegar no ponto B, tá? Eu não quero que a sua profissão vire um peso demasiado para você carregar. Aliás, talvez para profissional de saúde, esse peso já está sendo demasiado no seu ombro. Já está te trazendo irritação, lapsos de memória, né? Imunidade baixa e, pior, uma desconexão consigo mesmo, tá? Sem tempo para autocuidado, sem tempo para a família, tá? Então, eu não quero que você passe por isso. O seu corpo te obriga a parar. Aí é o tema da nossa aula. Seu corpo pede socorro?
Se ele pedir socorro, você precisa fazer algo. Eu vou te dar agora, a partir de agora, algumas dicas para você ter micro hábitos incorporados na sua rotina. Não vai tomar tempo seu. Não importa se você é médico, enfermeira, profissional da saúde, psicólogo, todo tipo de profissional da saúde e todo tipo de empreendedor, tá? De pequenas e médias empresas, tá? Se você é gerente, se você é um supervisor, se você é um sócio, o dono do negócio, muito importante de você fazer o diagnóstico da sua vida atual, pontuar e definir qual vai ser o ponto B. Em quanto tempo você quer mudar o seu estilo de vida? Se você tiver interesse nisso, vai lá na minha bio do Instagram, mestrechico.walter, clica lá no link da bio e você pede para mim um diagnóstico gratuito do seu momento atual. Vou ter o enorme prazer de fazer isso para você, tá bom? Muito bem. O seu corpo pede socorro? Não se pode mais tratar o burnout como um problema individual de falta de resiliência. Gente, não é um problema de falta de resiliência. Se você não tiver mudanças nos seus hábitos, mesmo que você se afaste por burnout, você sofra todos os prejuízos na sua saúde, no seu trabalho e para os seus familiares, medicamento só não vai fazer você voltar a ter um novo estilo de vida. Tá? O que eu estou dizendo aqui é que você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa criar novos hábitos e não precisa de tempo para isso. Você pode criar micro hábitos para ir mudando paulatinamente o seu estilo de vida, mas você vai movendo do ponto A para o ponto B, da vida que você está levando agora que você não quer para uma vida que você deseja. Qual é para uma vida que você sonha? O que é que você quer fazer da sua vida daqui para frente? É isso, sabe? Eu que te pergunto. Eu estou aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento de 30 anos que eu mergulhei fundo nessas terapias orientais, na filosofia orientais, para trazer um pouco disso para vocês, porque funcionou comigo, funcionou com meus familiares, funcionou nas empresas onde eu trabalhei. Então, eu estou querendo trazer isso para um grupo limitado de pessoas, mas são aquelas pessoas que querem transformar as suas vidas. Espero que você seja um desses, tá? Então, o que se pode fazer para ajudar profissionais da saúde e gestores? O que será que se pode fazer, né? O que que tem de novidade? Talvez você já tenha falado assim, ah, mas eu já tentei muita coisa, não funcionou comigo. Aí eu vou dizer para você assim, eu já tenho dito isso muitas vezes nas minhas redes sociais. Talvez você tenha tentado da maneira errada. Talvez você tenha tentado fazer uma dieta dessas de moda e não funcionou. Obviamente que não ia funcionar, porque não é fazendo a dieta que você vai resolver a sua questão do peso ideal. É você cuidar do seu corpo, mente e espírito. É você encontrar um equilíbrio, tá? Que você precisa encontrar. Aí a dieta vai funcionar, mas não é só a dieta, né? Então, talvez você não fez do modo certo. Ah, mas eu já passei com um psicólogo, já passei 5, 10 sessões e voltei a ter problemas de insônia, estou com problemas de enxaqueca. Sim, porque o tratamento, ele funciona. Só que os desafios do dia a dia são grandes. Vai derrubando por terra os efeitos daquilo que você já fez. Então, você tem que descobrir novos meios de se tratar. E o tratamento, ele é contínuo. Ele não é um tratamento que você faz com 10 sessões de tratamento. Ele é contínuo. Ele é você incorporar na sua vida novos hábitos. O hábito faz o monge. E é isso que eu quero para você, que você incorpore novos hábitos. E você não precisa virar monge ou monja para isso, mas você pode incorporar micros hábitos na sua rotina diária e colher os benefícios para chegar no ponto B, para você realizar ainda sonhos que muito provavelmente você ainda não realizou, porque seus sonhos iam por aqui.
e a sua carreira foi por aqui, certo? Então, olha, gente, o que se pode fazer para ajudar os profissionais da saúde? Muito bem. Eu vou te dar agora aqui umas dicas essenciais para você colocar em prática hoje, ok? Colocar em prática hoje. Primeiro, se desejar, vá lá no link da minha bio, no Linktree, tá? E clica para poder pedir o diagnóstico raio-x da sua vida atual. Vou fazer isso de graça para você e te mando uma cópia, ok? Segundo, é a seguinte: é vital você mudar o seu estilo de vida. E aí você já falou sobre isso, sim, já falei. Eu falei, como interromper o ciclo de onde você está hoje? Como interromper esse ciclo? Eu já falei também. Nós vamos desenvolver microações, micro hábitos para serem incorporados na sua rotina diária. Lembra que eu falei quando eu me tratei quais são essas áreas que você tem que colocar micro hábitos, que eu criei o meu mapa da minha vida? Área física, área mental, área emocional, área espiritual. Muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, mas poucas conseguem praticar alguma coisa dentro dessas cinco inteligências vitais da vida: física, mental, emocional e espiritual. Dicas para você colocar em prática a partir de hoje. Anota aí. Anota aí. Depois você pode voltar aqui e você pode também rever essa aula e copiar essas dicas. Na inteligência física, você aprender a cuidar da sua alimentação, que é o maior segredo que nós temos. Eu sei que você não tem tempo, às vezes, para se alimentar adequadamente. Leva de casa a sua marmitinha, seu Tupperware, tá? A comida equilibrada, a regra 80-20, já ouviram falar? Então, 80% daquilo que você levou para comer é aquilo que tem nutrientes para o seu organismo. E 20% são as guloseimas. De preferência, as guloseimas você deixa para o intervalo, para o break, né? Fora da refeição principal. Então, café da manhã, almoço e jantar, manter a regra 80-20. Pesquisa na internet. Tem aulas minhas aqui que explicam com detalhes essa regra 80-20, tá? E a regra também, a 80-20, significa o seguinte: são cinco palmas de mãos que você monta o famoso prato feito, tá? Uma porção de grãos, uma porção de proteína, carboidrato, né? Grãos, proteína, vegetais, vegetais ao vapor ou grelhados, verduras cruas, uma porção de verduras cruas. Aqui já deu 80%. O 20% é a famosa sobremesa ou a fruta, aquilo que você deveria deixar para o intervalo, para não dar uma sobrecarga de glicose no seu corpo, você come os 80% e deixa os 20% para depois. Não repete, tá? O prato feito não deve ser repetido. Inteligência física, né? Alimentação. Ok, agora inteligência mental. Pausa restauradora. Usa a técnica Pomodoro. Tá? A técnica Pomodoro, você pesquisa na internet também, diz o seguinte: a cada 55 minutos, ou no momento crítico, máximo 2 horas, né? O ideal é cada de hora em hora, você faz um intervalo de 5 a 10 ou 15 minutos para fazer um reset mental, tá? Tem várias dicas minhas aí no YouTube de como fazer o reset mental. Nós vamos fazer uma aqui daqui a pouco. Daqui a pouquinho vamos fazer uma, tá? Você fazer isso. Inteligência emocional. O que que você pode fazer na inteligência emocional? Olha, no MEI, te cria o hábito de ter lá uma. Ou pode ser no próprio celular, mas talvez, depende do ambiente, você não tem o celular, não pode nem usar o celular na hora que está trabalhando. Mas você pode anotar, tá? Um bloquinho, uma folha. Você anota lá durante o dia os seus comportamentos, aquilo que te irritou, como é que você reagiu diante de certas situações. Ah, o motivo aqui para você anotar isso é para você se conhecer, para você lembrar onde foi que o bicho pegou.
tá? O que foi que te impactou emocionalmente durante aquele dia, tá? Então, isso é muito importante. E aí, eu vou dizer para você uma coisa muito. Lembra que a solução está na simplicidade, não na complexidade? Pois é. Uma coisa que ajuda muito em você prevenir o seu emocional é o seguinte: é você, diante de um fato desafiador, diante de uma ordem que foi te dada diretamente, diante de uma crítica ou diante de uma queixa de alguém, é que você respire 3 vezes. Lembra disso? Os antigos diziam, né? Respire 3 vezes antes de responder. Essa é a sabedoria do inconsciente coletivo. Por quê? Respirar 3 vezes faz com que você não responda de maneira com impulso, não responda com a emoção. Você tem que responder com a razão. Por quê? Porque os eventos externos, e não são eles que nos afetam diretamente em primeiro momento, mas sim a interpretação que nós damos para aquele evento. E olha, a interpretação pode variar de uma pessoa para outra. Pode não, ela varia de uma pessoa para outra de acordo com os seus valores, tá? De acordo com os seus mapas e filtros pessoais. Então, você mantenha a calma diante de algo que te impactou naquele momento. Inteligência emocional, muito importante. Inteligência espiritual. Bom, você iniciar o seu dia. Coloca aí na sua na anotação, iniciar o seu dia com gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão por você ter, ter aprendido alguma coisa nova e estar colocando em prática naquele seu dia, tá? Então, você ser grato pelo fato de estar vivo, pelo fato de você ter seus 5 sentidos, pelo fato de você ter os seus membros que estão funcionando, sua visão, sua audição, sua degustação, suas mãos que funcionam, seu corpo, né, está funcionando. Talvez sofrível, mas está funcionando, você tem que cuidar dele. Então, aqui agora eu quero te convidar ao seguinte: nós vamos fazer 1 minuto de silêncio aqui agora, tá? É, Sente aí confortável, confortável, no seu local que você está. Pode ser na cadeira, no sofá, na sua casa, no trabalho, onde você estiver assistindo isso agora. Sente-se confortável. De preferência, se puder, feche os seus olhos. Tome uma respiração profunda. Muito bem, continue assim. E agora eu quero que você imagine uma luz clara, azulada, um azul claro. Essa luz desce do céu e entra pelo centro da sua cabeça, tá? E essa luz entra pelo centro da sua cabeça, entra também pelas suas narinas, e ela vai fazendo uma limpeza interna, tirando toda a carga emocional que você tem. E na hora que você expira pela boca e vai sair uma luz cinzenta. Então imagine uma luz azul clarinho entrando pela sua narina e pelo centro da sua cabeça, o topo pela sua cabeça, e saindo, e fazendo uma limpeza interna de todas as impurezas, tudo aquilo que de sobrecarga emocional que você carrega, e essa luz, quando você exala pela sua boca, sai uma luz cinzenta.
uma luz escura. Imagine então essa luz entrando pelas suas narinas claras, limpando todo o seu interior e você expirando pela boca essa luz cinzenta. Continue fazendo esse processo até que você perceba que você está inspirando a luz clara e já está saindo luz claras também pela sua boca na hora que você expira, tá? Nós vamos fazer esse processo mais um minutinho. Isso, continue. Inspirando uma luz clara, maravilhosa, ela entra, caminha por todo o seu corpo. Você exala essa luz e ela de luz escura, cor cinza, vai ficando mais clarinha. Vai. Quando estiver exalando essa luz azul clara e inspirando e exalando também clara, você já está pronto, já fez a sua limpeza emocional. Te dou mais aqui. Continue mais alguns segundos. Continue. Muito bem, muito bem. Voltando aqui comigo, respirando, uma respiração profunda, movendo o seu corpo, abre os olhos a hora que você quiser. Olha, o que eu dei para você aqui é uma técnica da respiração azul, tá? Você pode fazer isso nos momentos da sua pausa restauradora, depois da técnica Pomodoro. Você trabalhou aquele período com foco, concentração, você faz a pausa para recuperação de energia. Essa é uma das formas de recuperação de energia, e eu estou dando aqui para você uma dica da inteligência espiritual, é ligada também com a mental. Mas olha, ela não toma mais que 2 minutinhos, tá? Para você fazer isso. Você pode fazer isso várias vezes no dia, inclusive antes de voltar para casa, para você fazer o reset mental e voltar para casa já mais suave, tá? Descarregado de toda aquela carga que você teve durante o dia. Muito bem? Gente, olha, eu tô indo para os finalmente, mas eu não posso deixar de dizer para vocês aqui uma coisa muito importante, tá? Eu vou me arriscar aqui agora porque eu quero ajudá-los, tá? Aqueles que quiserem serem ajudados, tá? Eu estou escolhendo a dedos aqueles que vão estar querem estar com compromisso comigo para mudar realmente o seu estilo de vida e viver uma vida muito melhor, tá? Mas eu quero dar aqui umas dicas, porque pode ser que alguns que estão assistindo aqui seja parte de equipes funcional dentro das suas instituições, dentro das suas empresas. Vocês também pode ser médico, pode ser titulares, pode ser gestor, você pode ser sócio de um negócio, que é o seguinte, eu vou me arriscar a dizer aqui para vocês que uma estratégia de melhoria, algumas estratégias de melhoria de gestão hospitalar, ou da instituição, ou do pequeno negócio, é o seguinte, é passar por algumas coisas muito importantes, algumas iniciativas muito importantes e que estão ficando esquecidas. Eu falei que a responsabilidade social parece que está se perdendo, né? Mas olha, primeira coisa, promover a responsabilidade social dentro do ambiente de trabalho, tá? Formar realmente uma cultura de QTV, de qualidade de vida no trabalho, é QVT em português, qualidade de vida no trabalho, tá? Treinar as lideranças, identificar os pontos de gargalo, né, que gera esgotamento, né? E estimular o diálogo dentro da equipe, tá? A escuta ativa, certo? Antigamente se fazia pesquisa de clima, retornar à pesquisa de clima. Hoje tem maneiras muito mais modernas de fazer isso, até mesmo informatizada. A pessoa pode ir lá fazer no computador, né? Agora, promover os cuidados com a saúde mental no trabalho que eu disse aqui já está virando lei, acho que já virou lei, tá? E logo, logo vai passar a ser obrigatório, independentemente do tipo do negócio.
Mas, gente, essa é uma questão que a gente não precisa esperar a lei, como eu disse, para poder praticar, tá? Agora, outra coisa, fornecer desenvolvimento e recursos para o profissional ter um compromisso mútuo, gente, com, junto com a empresa, junto com a instituição, ele ter o compromisso mútuo de praticar aquilo que foi dado para ele como treinamento, como recurso, como aprendizagem, né? Canais de apoio psicológico, muito importante manter canais de apoio psicológico, onde a pessoa pode expressar suas dificuldades, fazer suas confidências, né? Às vezes, o próprio psicólogo não tem que fazer muita coisa, ele tem que ter a escuta ativa, ele precisa ter a empatia, o rapport para escutar, para que a pessoa desabafe, né? Então, é muito importante ter um interesse genuíno pela responsabilidade social, independentemente dela estar estruturada, de estar no papel. Mais importante é a prática, né? Não somente com a equipe, mas também entender os problemas que a pessoa traz, com seus problemas familiares. Como é que vive esse profissional? Né? Como é que é a questão familiar dele? Quais são os desafios que ele tem? Tá? Se puder chegar a esse nível, vocês estão chegando a uma excelência de responsabilidade social, tá? Mas pelo menos, pelo amor de Deus, trabalhe os processos internos, melhoria de processos, que está mais ao alcance, né? De fazer mais rapidamente. A própria equipe pode ter equipe motivacional para melhorar o seu processo, simplificar o processo, ter um posto seguro de trabalho, né? Controle de escalas, melhorar os plantões, garantir um reset, momentos para reset mental, né? Ter mais previsibilidade naquilo que vai ser feito. Lógico que tem as emergências, mas pode também ter um certo planejamento, sem dúvida. Gente, otimização dos processos administrativos em geral. Aí eu quero dizer o seguinte: a instituição, a empresa, o ambiente que aplicar tudo isso. Minha mãe perguntaria qual é a vantagem que Maria leva, né? A vantagem que Maria leva, gente, é que a responsabilidade social, ela traz imagem para a instituição, ela traz confiabilidade, ela traz mais negócios, ela traz realmente crescimento sustentável da instituição, da organização, da empresa, né? E olha, e isso passa muito pelo clima interno. Melhoria do clima interno, a gestão do talento, ele traz mais produtividade, mais disposição, mais produtividade, traz mais soluções para os problemas, né? Então, traz mais qualidade para o serviço. Logicamente, os resultados tendem a crescer. E gestão do conhecimento, com o quê? Com a retenção de talentos. Retenção de talentos que vai ficar lá e vai fazer a gestão do conhecimento, vai transferir conhecimento para quem está chegando, para novas gerações, né? E vai tendo muito mais felicidade no ambiente de trabalho, e entre outros benefícios que se tem quando realmente se cuida de uma empresa, de uma instituição, de maneira humanizada. Gente, muito bom estar com vocês hoje aqui. Chegamos ao final da nossa aula hoje. Se quiser um diagnóstico da vida atual, vai lá no meu link. Eu vou disponibilizar aqui também um link, tá? Para vocês clicarem aqui, ou vai lá no mestrechico.walter e clica lá também. Aqueles que gostaram da aula de hoje, eu peço que me avalie de 0 a 10 aqui, 0 é menos, 10 a mais. Como foi para você essa aula? Não deixe de fazer o comentário, não deixe de colocar um joinha lá. Não deixe de compartilhar com aqueles colegas de trabalho que você sabe que precisa, tá? Com aqueles que você realmente se comunica. Você sabe que o desafio é grande para todos. Compartilhe isso. Se você tirar um print, fizer um comentário, um elogio, me marcar, eu vou mandar um brinde surpresa para você, tá? Na próxima aula. Daria um brinde surpresa. Se não tiver inscrito ainda no meu canal do YouTube, lá no canal do Instagram, mestrechico.walter, vai lá e se inscreve. Manda uma notinha para mim, eu vou mandar um brinde surpresa para você também. Olha, fique com Deus, tenha uma excelente semana e eu quero te dizer que o
tema da nossa próxima aula é: quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua saúde? Manda aqui para mim um comentário. Quanto é que vale a sua saúde? É o tema da nossa próxima aula. Passe bem. Até lá.